Bom, então estamos aqui para mais um episódio, a gravação de mais um episódio aí da nossa playlist do canal da Temix no YouTube, onde a gente está trazendo alguns clientes, algumas empresas que fazem parte da nossa base de clientes. E hoje uma convidada muito especial, estou aqui com a doutora Patrícia Macedo, coordenadora jurídica do escritório Freire Figueiredo, e ela vai falar um pouquinho para a nossa audiência como que o WhatsApp, que é uma rede social, entrou dentro do meio jurídico, como que ela é utilizada como uma ferramenta. Antes de mais nada, doutora Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Oi, Diogo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, a gente está feliz de participar mais esse programa de vocês, e vai ser bacana falar da nossa perspectiva como escritório de advocacia, que é um meio super tradicional, né? A gente tem uma formalidade no trato, e vai ser legal falar um pouquinho de como a gente consegue inovar trazendo o Atemix para dentro do nosso atendimento. Bacana, show. A gente que agradece, eu agradeço aí mais uma vez. Queria estender também meu agradecimento ao Bernardo, que proporcionou, né, essa ponte para que a gente pudesse fazer aqui esse bate-papo. Doutora, a gente estava trocando uma ideia um pouquinho antes de entrar justamente sobre isso. A área jurídica, ela é uma área muito tradicional, talvez uma das mais antigas que a gente tenha no mercado, e o WhatsApp é uma ferramenta muito recente, né? Quando a gente olha para a história da advocacia. E a Freire Figueiredo, ela está à frente nesse quesito de inovação, vocês, né, estão sempre ligados aí, conectados, e como que os clientes enxergam isso, como que essa ferramenta ela é utilizada no dia a dia, qual que é a importância da mensageria do WhatsApp nos atendimentos, advogado-cliente, escritório e clientes? A Freire Figueiredo é um escritório de advocacia que está há 30 anos no mercado, né? Então, como a gente já vinha conversando em off, a nossa área é uma área muito tradicional, muito formal, e a gente trabalha com assuntos muito... a vida social, como a gente fala aqui. São os problemas das pessoas que vêm até a gente, às vezes são processos que são os processos da vida da pessoa, e a gente tem mesmo esse cunho super formal nessa nossa área, mas a gente entende que a tecnologia, ela chegando, né? Chegou com tudo. E o WhatsApp, apesar de ser uma rede social, que começa como uma rede social, né? Ele, na verdade, passa por um processo de transformação que ele passa a fazer parte da vida das pessoas e substitui a comunicação tradicional, o telefone. Ninguém liga mais, a gente liga pelo WhatsApp. Então, para a gente, enquanto empresa, né? A gente precisa levar essa facilidade para a nossa comunicação com os nossos clientes, porque o cliente precisa disso, a gente precisa disso, a gente tem o telefone na palma da mão, hoje em dia o telefone é uma extensão do nosso corpo. Então, por que não trazer ferramentas que podem facilitar a nossa comunicação com o cliente, no entanto, com a necessidade de manter a formalidade, ou seja, é uma comunicação informal, mas ela precisa manter a formalidade porque a gente está tratando de assuntos que são assuntos da vida do nosso cliente, né? São processos, são diversos assuntos, são empresas, a gente também atua no ramo do direito empresarial, então às vezes a gente está, muitas das vezes, tratando com empresas. Então, de empresa para empresa, a coisa precisa ser formal. E o Atemix é uma ferramenta que traz essa possibilidade para a gente de manter a formalidade, no entanto, aproximando a gente através do WhatsApp. Isso é muito bom. Que bacana. Eu lembro no período de contratação que a gente, né, eu conversava com o Bernardo, uma das preocupações que ele trouxe, a gente fez uma série de validação em relação à segurança das informações, porque os assuntos que são tratados entre, né, os membros do escritório com seus clientes são informações muito sensíveis. Então, a gente teve um processo de validação disso, né, a Temix possui aí toda a documentação de LGPD, e a gente se preocupa muito com isso, porque qualquer vazamento pode causar um prejuízo para o cliente, então isso para nós também é inegociável. Hoje os clientes se sentem seguros em compartilhar informações com o escritório pelo WhatsApp. Vocês tratam sobre isso? É um assunto que vem para a mesa?
Vem sim, porque, como a gente estava conversando, de fato, a gente precisa dessa formalidade no trato com os nossos clientes, porque, de fato, a gente compartilha informações muito importantes, a gente compartilha documentos, a gente ainda usa o e-mail como ferramenta de suporte para a transferência de alguns arquivos, mas, assim, essa celeridade que a plataforma proporciona para a gente discute com o nosso cliente e leva para eles a garantia, inclusive que vocês nos deram, depois de todas as nossas tratativas, de que, de fato, era seguro a gente conversar por ali, esses assuntos. E, assim, hoje em dia, o próprio judiciário precisou aderir a alguns mecanismos de comunicação, ou seja, algumas secretarias, algumas varas já trabalham também com o WhatsApp. Por quê? Porque Legal. com a pandemia a gente precisou se distanciar do contato presencial. Foi necessário. Parece que a pandemia acelerou esse nosso processo de formalização, de formatização, de digitalização da nossa comunicação. Então, quando a gente sofre um baque desse, a gente sai correndo, né, para poder se adequar. A gente não pode parar de se comunicar, os assuntos de fato são urgentes. E a gente, como meio de solucionar esses problemas dos nossos clientes, processos, a gente atua na área do direito empresarial, as empresas não param, as coisas continuam funcionando, apesar do processo, do período que a gente passou de pandemia, o período pandêmico, que as coisas desaceleraram um pouco no convívio, no contato pessoal, e o WhatsApp é essa ferramenta que chega aproximando a gente, principalmente quando a gente não pode estar presencial, né? Conheço muito de longe o meio jurídico, mas eu entendo que os prazos na operação de vocês é muito corrido e dá muito trabalho até que você consiga entregar o que precisa no prazo. Quando a gente olha em comparação com o e-mail, o WhatsApp ele acelera muito isso quando você precisa de um documento, talvez, de um cliente. Como que é isso? Por e-mail eu vejo aqui conosco, às vezes a gente envia o e-mail e recebe essa resposta no final do dia, no dia seguinte, às vezes dali a 2 dias, então é muito lenta, né? Pouco dinâmica. Com o WhatsApp, eu acredito que vocês conseguem resolver, né, algumas pendências ali na hora, de forma mais instantânea, porque está mais fácil para o cliente do lado de lá, né? Exatamente. Uma facilidade para a gente e para o cliente. A gente garantindo que aquele documento está em uma plataforma segura, a gente possibilita esse trânsito de informações e documentos de uma forma mais célere, que o processo pede, com a garantia de que o documento está em mãos seguras. A gente também trabalha, como a gente estava conversando, com uma carteira de clientes, então a gente tem uma equipe de advogados, e a ferramenta possibilita que o cliente entre em contato com a gente através da ferramenta e já escolha com quem ele quer falar, com a segurança de que ele está falando por um canal institucional, ou seja, o advogado, às vezes, ele pode estar até no fórum ou trabalhando em home office, mas aquele documento está chegando no canal institucional da empresa e não através do telefone particular do advogado, entendeu? Perfeito. Então, é uma segurança para o escritório, porque a gente centraliza as informações e os documentos num canal que é interno. No entanto, com essa facilidade de chegar na pessoa responsável através do telefone, através do celular. E é muito importante isso para a gente. A gente precisa desse dinamismo, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais ficar aguardando uma resposta e às vezes a gente não tem tempo. E, de fato, o Atemics para a gente é um canal seguro, institucional, que está vinculado ao nosso CNPJ, ao CNPJ do escritório, mas que aproxima a gente, que garante essa celeridade que para a gente é muito necessária. No dia a dia, né, até para a gente falar um pouquinho do escritório, eu ainda não sou cliente do escritório e eu quero contratar o escritório, eu quero conversar com o escritório. Hoje, como que é a estrutura do Freire Figueiredo para os novos clientes que desejam contratar aí os serviços de vocês? Bom, primeiro que a gente está também, a gente está na internet, né? A gente tem o site, lá através do site a gente também tem canal no Instagram. A pessoa que está em busca de alguma solução jurídica para seus problemas sociais, eles podem procurar a Freire Figueiredo. Por sinal, a gente é um escritório de advocacia situado em Belém do Pará,
E assim, os nossos clientes podem nos contatar através pegar nossos telefones, nossos canais de comunicação através do site Freire Figueiredo, que está na internet, e também através do Instagram, que é só procurar Freire Figueiredo que já encontra a gente. Então, quando a pessoa aciona a gente através da plataforma, esse contato inicial cai no nosso setor de nossa secretaria, como a gente costuma chamar. Uhum. Mas lá, quando vem esse atendimento, esse primeiro atendimento, esse primeiro canal, ele já diz mais ou menos um pouquinho do que ele vai tratar, se é um processo, se ele tem interesse em abrir um processo judicial, se é uma demanda extrajudicial. E aí lá, o canal já pode dizer, eu quero falar com o doutor tal, e aí ele clica no númerozinho e já faz aquele atendimento. Se ele não tem, ele já diz um pouquinho do que ele está pensando em fazer ali através do canal, e a nossa secretária já direciona para a pessoa que vai fazer esse primeiro contato, que geralmente sou eu. Então, eu já converso um pouquinho com esse cliente, a gente já troca aquelas informações iniciais, e aí, a partir daí, a gente direciona para o ramo que for, para a carteira de cliente, como a gente chama, que vai ser mais apropriado para aquela demanda que aquela pessoa está nos trazendo. Então, a gente faz esse filtro no início, mas é tudo muito rápido, né? Tudo muito celery, porque a ferramenta está na palma da mão. Então, tá fácil. Está bem mais facilitado. Isso é muito bacana, porque a sociedade é dinâmica, né? O direito é dinâmico. Apesar da formalidade que a nossa área necessita, a gente também precisa do dinamismo, e a ferramenta traz isso para a gente. Para o advogado, eu acredito assim, que é uma rotina de escritório e fórum. Pode ser que por telefone, às vezes, ele não possa atender porque está ocupado, está numa audiência, às vezes está em trânsito, né? Está numa entrevista com o cliente. E no WhatsApp facilita porque aquela informação fica ali, a hora que ele que ele estiver livre, ele responde. Então, assim, eu acho que até a experiência dos clientes é melhor, porque talvez no telefone eu liga, quero falar com a doutora Patrícia, ela não pôde me atender, aí eu liguei dali 1 hora, ela continua sem poder me atender, porque está num outro compromisso, está cuidando do assunto tão sério na minha vida, na minha empresa, e eu não consigo falar com ela. Então, assim, no WhatsApp eu acho que a gente encurta essa sensação, essa experiência. Concordo plenamente. A gente chama hoje em dia que a pessoa fica no vácuo, né? Hoje em dia, Exato. com a possibilidade da plataforma estar na palma da nossa mão, a gente já evita de deixar o nosso cliente no vácuo. Então, por mais que ele ligue, ou se ele ainda ligar, né? Mas aí, quando a gente possibilita a chamada via WhatsApp, já está tudo mais próximo, aproxima da gente. E aí, a gente, por mais que esteja, obviamente, em algum momento que não dê para responder, no momento eu não posso falar, mas daqui a pouquinho eu já entro em contato, já dou um retorno. E aí a pessoa já pode antecipar o assunto, quando eu for abrir, já vejo tudo do que se trata. Às vezes já é um cliente que está com o processo em andamento, aí ele já envia. Então, quando eu pego, a coisa já se antecipa, né? É esse dinamismo que a gente está falando. Essa ferramenta é sensacional para a gente, porque a gente consegue manter a formalidade e a segurança do trânsito de documentos e informações, mas de forma mais próxima do nosso cliente do que só através do telefone, do que só através do e-mail. Então, doutora Patrícia, para o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui, quiser conhecer um pouquinho do escritório, quais são as áreas que vocês atendem hoje, né? Os segmentos que vocês atendem e como que esse pessoal pode encontrar vocês no site, no Instagram, se puder compartilhar. Então, a gente é um escritório que atua prioritariamente no ramo do direito civil, focando no direito imobiliário, direito empresarial, regularização de imóveis, inventários. E a gente também atua na área de direito bancário, que a gente tem clientes que são bancos. Como a gente conversei um pouquinho contigo antes, a gente tem a plataforma na internet, nós temos um site, que é freirefigueiredo.com.br, e a gente também está no Instagram, que é @freirefigueiredoadv. Então, através desses canais, você conhece um pouquinho da área que a gente atua, que o escritório Freire Figueiredo atua, e
tem a possibilidade de fazer contato conosco caso você tenha algum tipo de demanda judicial precisando de solução. Perfeito, perfeito. Doutora, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo, por falar um pouquinho da operação de vocês e sucesso, continue conosco, sempre que precisar a gente está à Com disposição. certeza. Obrigada, Diogo. A gente que agradece sempre pelo atendimento incrível de vocês, pela ferramenta que vocês nos trouxeram, que é necessária, e hoje em dia a gente já está dependente dessa ferramenta, porque de fato ela facilita o nosso trabalho, nos aproxima do nosso cliente, tornando o nosso dia a dia, o nosso atendimento muito mais eficaz, e a gente precisa dessa celeridade nos nossos tratos comerciais, econômicos hoje em dia. Então, a gente agradece muito. Obrigada pelo papo. É um E a prazer. gente fala. Um abraço para todo mundo aí e uma boa semana para vocês. Para todos nós. Obrigadão. Até Tchau, mais. tchau.